O jornal de hoje eu vou falar sobre um artigo que foi lançado no final de 2022, é, que foi um estudo fase 3, comparando destabina com hidroxiureia para tratamento de leucemia mielomonocítica crônica avançada de perfil proliferativo, um trial que foi chamado de Dakota Trial. Esse foi o estudo que foi publicado no JCO. Então, a gente sabe que a LMMC é uma neoplasia mieloide rara com sobreposição de espectros, né? Ela tem um espectro tanto de mielodisplasia e tanto de mieloproliferação, e daí mora talvez a dificuldade de diagnóstico do paciente e também as opções de tratamento, né? A gente sabe que o perfil mieloproliferativo é definido por uma leucometria maior do que 13.000 leucócitos por milímetro cúbico e representa 40 a 50% dos casos, conferindo um pior prognóstico aos pacientes. E nos pacientes inelegíveis ao TMO, o tratamento padrão ainda consiste em citorredução. E a importância disso é que uma grande parte desses pacientes são pacientes mais idosos e assim uma boa parcela deles é considerados unfit para realização de TMO. Em relação ao desenho do estudo, foi um estudo prospectivo que englobou 170 pacientes não elegíveis a TMO halogênico. Se o paciente fosse elegível, era um critério de exclusão para o estudo. Eles foram randomizados em 2 braços, 1 para 1. Foi um estudo aberto, fase 3 e multicêntrico, que envolveu 47 centros de hematologia na França, Alemanha e Itália. Ainda sobre o desenho do estudo, né, foram 2 braços, um braço com hidroxiureia e o outro braço com a destabina. No braço hidroxiureia, a dose inicial foi de 1 grama dia, com ajuste de dose que poderia chegar até um teto de 4 gramas dia para manter uma leucometria entre 5 a 10 mil. E no braço da destabina, a dose de 20 miligramas por metro quadrado, intravenoso, uma vez ao dia, nos dias 1 a 5 de cada ciclo, com ciclos a cada 28 dias. Lembrando que, nos casos dos pacientes em uso de hidroxiureia, ela poderia ser descontinuada se tivesse uma neutropenia ou uma trombocitopenia grau 4. E nos pacientes do braço destabina, poderia haver uma associação com hidroxiureia, principalmente nos primeiros 3 ciclos, se uma leucometria inicial fosse maior do que 30 mil. Em relação aos critérios de elegibilidade do estudo, eram pacientes não tratados previamente, isso excetuando pacientes que foram tratados com estimuladores de eritropoiese ou pacientes que trataram com hidroxiureia por menos de 6 semanas. Eles tinham que ter mais que 18 anos, um ECOG menor ou igual a 2, sem nenhuma disfunção orgânica. Tinham que ter uma LMC definida pelos critérios de 2010 da OMS. Eu vou falar um pouquinho quais eram esses critérios e quais foram as mudanças em relação a 2022. E tinha que ter também uma doença avançada. Lembrando que pela OMS, para eu fazer o diagnóstico de LMMC, eu tinha que ter uma monocitose persistente no sangue periférico maior do que 1.000. Eu não posso ter rearranjo em cromossomo Filadélfia, nem nos genes de PDGF, RA e B, principalmente naqueles casos com eosinofilia. Obviamente, eu também não posso ter mais de 20% de blastos, nesses blastos contando mielo, mono e promonócitos, já que aí eu teria uma agudização da leucemia. E eu tinha que ter pelo menos uma displasia de linhagem ou uma anormalidade histogenética clonal molecular ou histogenética, tá? E essa monocitose tinha que estar presente por mais de 3 meses, eu descartando causas reacionais. Esses são os critérios de 2010, tá? E o que é uma doença avançada, segundo o estudo? Então, assim, doença avançada, eles consideraram pacientes com doença extramedular, exceto doença com invasão de baço, ou que tivesse 2 ou mais dos critérios seguintes: mais de 5% de blastos na medula óssea, uma normalidade histogenética clonal, HB menor que 10, neutro maior que 16 mil, plaquetas menor do que 100 mil, ou uma esplenomegalia maior do que 5 centímetros. Os endpoints do estudo, de endpoint primário, foi a sobrevida livre de eventos, né, a EFS, e de endpoints secundários, OS, incidência cumulativa de LMA, e as taxas de resposta tanto global quanto completa. Lembrando que
o que eles consideraram eventos, né, para a sobrevida liga de eventos. O óbito de qualquer causa, transformação para leucemia mieloide aguda, ou se tivesse progressão de doença. E dentro dessa progressão, eles consideravam dobrar o número de blastos ou um aumento maior do que 10% depois dos 6 ciclos de tratamento, uma piora das citopenias durante mais do que 4 semanas, ou seja, uma piora de citopenia que eu já penso uma coisa além do que toxicidade, ou um aumento do baço em mais de 50% após 3 ciclos de medicação, esse aumento do baço sendo avaliado por exame de imagem. E os endpoints secundários foram avaliados depois de 3 e 6 ciclos de tratamento, depois da metade e depois do final do desenho do estudo. Aqui eu coloquei um parênteses, né, da atualização da OMS de 2022. O que a gente precisa saber? Que tem um critério obrigatório e os critérios digamos, auxiliares ou de suporte, né? Então, o critério obrigatório é uma monocitose absoluta entre 500 e 1000, né, no sangue periférico. E ou seja, como o cutoff do monócito foi abaixo, foi diminuído, né? Quando eu tenho uma monocitose absoluta maior do que 500 e menor do que 1000, eu tenho necessariamente que detectar uma normalidade citogenética clonal ou molecular, tá? E documentar displasia em pelo menos uma das linhagens. E aquela divisão mielodisplastica e mieloproliferativa continua, sendo que a mieloproliferativa tem uma leucometria acima de 13.000, e como elas são associadas com ativação do RAS, né, ela tem desfechos clínicos um pouco piores do que os pacientes com mielodisplasia. Aqui, voltando no desenho do estudo, né, então foram considerados 217 pacientes inicialmente, mas 47 pacientes foram excluídos por não atingirem o critério de elegibilidade. Eles foram separados em 2 braços, né? O braço da destabina com 84 pacientes, o braço da hidroxiureia com 86 pacientes, e receberam 6 ciclos de tratamento com uma resposta avaliada depois do 3º e depois do 6º ciclo, tá bom? Em relação às características da população, a gente vê que a população foi bem homogênea, tá? Em relação à idade, em relação ao ECOG, em relação à classificação em LMC1 ou 2, que leva em consideração a quantidade de blastos, né? E também em relação ao perfil citogenético dos pacientes e a leucometria de diagnóstico. Então não teve nenhuma discrepância muito grande assim entre os 2 grupos. Em relação aos resultados do estudo, né? Falando primeiramente do desfecho primário, o follow-up médio do estudo foi de 17 meses e meio, e dos 170 pacientes, 135 desenvolveram pelo menos um evento ao longo do follow-up do estudo, tá? Então, no grupo de destabina, a EFS média foi de 12,1 meses, e no grupo da hidroxiureia, a EFS média foi de 10,3 meses. Em relação aos desfechos secundários, o grupo de destabina, comparado com o grupo de hidroxiureia, atingiu maior taxa de resposta, tanto completa quanto de resposta global, como a gente vê aqui nas porcentagens, só que não conseguiu atingir uma OS maior. Muito em consideração devido à incidência de óbitos sem progressão de doença, que foi maior no grupo da destabina. Lembrando também que a análise cumulativa de incidência de LMA foi maior também no grupo da hidroxiureia, comparando com o grupo destabina. Aqui a tabela de avaliação de resposta, né? Eu destaquei aqui a taxa de resposta global. A gente vê que depois de 3 ciclos, 56% dos pacientes estão com resposta no grupo destabina e 31% no grupo hidroxiureia. E depois de 6 ciclos, 32% no grupo destabina e 17% no grupo hidroxiureia, né, com um P significativo. Aqui no gráfico de EFS e OS, a gente consegue perceber que as curvas se sobrepõem, né? A gente não consegue ter significância estatística e não consegue ter uma validação com a destabina tendo uma melhora de EFS, apesar
da melhora de resposta completa que a gente viu no estudo e nenhuma melhora de OS. No gráfico de incidência cumulativa de LMA, a gente tem um dado interessante que a gente vê que, em relação à progressão para leucemia mieloide aguda, o braço de destabina teve um hazard ratio de 0,62, ou seja, foi um fator protetor com intervalo de confiança de 0,41 a 0,94, tá? E a gente, nos grupos, quando a gente coloca a avaliação de óbito sem progressão ou transformação, a gente vê que o grupo da destabina teve mais óbitos, isso possivelmente por toxicidade, apesar de não ser um intervalo de confiança bom, né? A gente vê pela curva que a gente não consegue ter uma significância estatística para esse parâmetro, tá? Em relação a eventos adversos do estudo, isso aqui pode explicar muito bem em relação ao porquê que eu atinjo mais resposta nos pacientes com destabina, mas que eu não consigo melhorar tanto a sobrevida livre de eventos quanto a sobrevida global, né? No grupo destabina eu tive mais infecções, eu tive mais hemorragias e tive mais toxicidade tanto pulmonar quanto cardiovascular. Lembrando que em números absolutos isso conta, mas em significância estatística a gente vê que os P são não significativos, tá? E assim, para finalizar, em relação à discussão, a gente viu de acordo com esse estudo fase 3, para mim foi um estudo bem desenhado, tá? Que foi o que a destabina melhorou as taxas de resposta no paciente e reduziu a transformação para leucemia mieloide aguda e progressão de doença, mas não teve redução significativa do risco relativo de óbito pelo aumento de mortes não associadas à progressão ou transformação, ou seja, sem impacto em EFS. Em relação a limitações do estudo, os pacientes tinham uma média de idade elevada, em torno de 70 anos, ou seja, são pacientes mais vulneráveis a evento infeccioso e toxicidade do tratamento com hipometilante, né? No estudo não foi mencionado redução de dose, ou seja, foi feita uma dose fixa de destabina durante todo o tratamento, tá? Não foi mencionado também o uso de profilaxias nesses pacientes que tinham uma vulnerabilidade um pouco maior a evento infeccioso. Os pacientes eles poderiam ter algumas comorbidades cardiovasculares, tá? Um pouquinho menos importantes, mas tinham, então isso poderia também favorecer a toxicidade cardiovascular da medicação. Teve algumas mortes que foram contabilizadas pós-términos do estudo, tá? E falando de uma população não elegível ao TMO, né, se a gente fala de uma população elegível, talvez atingir resposta pré-transplante alogênico seria uma coisa importante. Mas quando a gente fala desse tipo de população em específico, talvez realmente a EFS e a OS sejam mais importantes do que a própria taxa de resposta, já que esses pacientes, pode ser que eles vivam um pouquinho mais, mesmo sem ter uma resposta clínica adequada ao tratamento, né? Então, quando se trata dessa população, a gente tem que analisar com calma os dados, porque a gente, às vezes, tem em vista um tratamento não tão intensivo, tá? E era isso. Obrigado. Abri para discussão agora. Bom dia, gente. Tudo bem? Eu gostei do estudo, parabéns para o Pedro, a apresentação. Muito do que ele já falou de conclusão era um pouco do que eu ia falar. Uma população bem idosa, que ele abrangiu também, da LMMC. Eu acho que a hidroxureia frente a esses resultados, ela fica como uma opção sim, porque é uma droga que é facilmente manejável, as toxicidades, tudo, tem uma comodidade posológica boa, de fácil acesso também, fica uma opção para serviços públicos de saúde. Também acho que atingir a resposta talvez não seja o principal nesse caso, mas a gente se preocupa mais com toxicidade, facilidade do acesso para essa população que é mais vulnerável, pacientes mais idosos também. Um estudo que acho que ainda não tem, comparando também com a azacitidina, que acho que seria uma outra opção para esses pacientes hipometilante. Acho que essa transformação para LMA
foi a maior preocupação que ele apresentou, mas que a gente viu que também não foi tão significativo em número absoluto comparado com o número de pacientes que ele colocou. Eu acho que fica como uma opção, sim, para esses pacientes hidroxureia, desse grupo, principalmente os mais frágeis, talvez, os menos fit, vamos colocar assim. E mais quem que é o outro? O Breno? É o Breno, sempre é o Breno. Ele tá aí. Agora vai ser você. O primeiro não tá aqui. Posso acrescentar duas coisas aqui? Claro. Uma coisa que eu vi também é que ele reestratificou depois a população pelo prognóstico molecular. Ele até comenta isso no texto, mas que pelo que ele comenta não mudou o grupo de risco. Quem era alto risco que ele tinha colocado acabou ficando. Mas eu achei interessante também esse dado. Não, ele mudou, ele fala que foi de 50 para 92%. Não, mas a conclusão não teria mudado. Não. Não ia mudar o desfecho da conclusão. E outra coisa também, o Pedro citou, mostrou no slide, alguns pacientes que já estavam no grupo da citabina tinham usado durante algum tempo hidroxiureia antes também. Mas, de todo modo, acho que não tira o mérito do estudo, achei um trabalho bem interessante, com uma conclusão legal para a prática, bem aplicável. Eu acho que foi um estudo bem desenhado, né? O estudo ele foi, do ponto de vista metodológico, muito bem realizado. E eu acho que ele trouxe para a gente uma resposta negativa, que também, né, às vezes é tão importante quanto uma resposta positiva. Então, ele mostra que a terapia que já é a terapia que a gente já utiliza hoje em dia, que seria a hidroxiureia, deve ser mantida, em detrimento dessa terapia com os hipometilantes. E realmente, esse negócio que o Pedro fala, ele até traz no artigo, que o fato de talvez uma população ser elegível ao transplante, alcançar a resposta a resposta melhor assim, mais rapidamente, seria bom nessa população para poder levar o paciente para o transplante alogênico. Mas o pessoal já comentou tudo, tinha que comentar. Não tenho mais o que falar. Eu confesso que esse estudo me pegou um pouco de surpresa, porque a falácia da observação da experiência que a gente tem, né? A gente tinha uma experiência lá no HC de que uma parcela, assim, até não alta, né? Mas uma parcela boa dos pacientes respondia com azacitidina, não era decitabina, né? Então, enfim, pode ser que a azacitidina tenha resposta e não mostrando esse estudo que é decitabina, mas ambos são hipometilantes. O fato é que fiquei um pouco surpreso de não ter dado diferença em OS. Não sei também se esses pacientes depois foram expostos a outra medicação e por isso não deu essa diferença de OS. Mas eu achei um estudo legal, acho que não sei se muda tanto a prática, né, já que vai só manter, mas acho que a gente usa ainda, pelo menos o que eu vi no HC, né, a gente usa hipometilante para esses pacientes e talvez não seja um gasto que vale a pena ter, já que não tem uma diferença importante. Eu só não vi, acho que é aquela pergunta que a gente sempre faz, né, além da avaliação da parte metodológica, né, que eu acho que até o Pedro citou bem, os critérios de progressão, acho que é sempre importante sempre ver isso, né, quais são os critérios de quantidade de progressão de doença, né, a gente sempre tem que deixar explícito quando que é PFS, quando é FS, enfim, e ele falou bem na apresentação, né. Mas só uma pergunta, depois queria que os residentes comentassem se vocês, alguém acha que mudou a prática ou não mudou a prática, né? O Diego acho que falou isso, né, no que se fazia na prática dele na residência de hemato, mas agora, né, vocês tendo esse dado, trabalhando em serviço, você tem a opção de prescrever, seja qualquer hipometilante, né, qualquer um dos dois, ou manter hidroxiureia, ou, né, a pergunta, alguma outra terapia, né? O que vocês fariam com esse dado desse artigo? Eu acho que outra coisa que eu notei também, ainda falando de metodologia, é do intervalo de confiança, né, como o Pedro citou bem, de morte sem progressão. O intervalo de confiança, como ele mostrou bem, né, vai do 0, engloba 1, né, então não tem evidência. E morte sem progressão, né, é difícil até, né, pelos critérios de progressão, por isso que eu acabei juntando essas duas falas, a gente avaliar, né? Eu acho que no estudo o paciente não progrediu, mas como é que estava a resposta desse paciente, né? Já é um paciente que a gente sabe ele não é elegível para um transplante, então acredito um paciente frágil,
ele não progrediu, mas provavelmente é um paciente que já tinha alguma citopenia, mantia, por exemplo, a citopenia pós da doença, ou alguma outra alteração, então é um paciente mais frágil, né? Ele não progrediu, mas talvez quanto que a doença impactou nessa morte na relação da progressão, né? É isso que eu quero dizer. Em relação, acho que um ponto que o Pedro colocou é a profilaxia. A profilaxia era, sim, autorizada de acordo com o centro, né? Então, era possível fazer tanto antibiótico quanto antifúngico, né? Concordo que não tinha uma padronização, acho que o ideal talvez fosse, né? Mas também acho difícil ter uma padronização até para incluir esses tipos de paciente. Ainda falando isso, né, do estudo negativo e tal, pensando nessa paciente aqui, nessa corte de paciente, né, que não é elegível para transplante, se a gente não, o objetivo primário não é cuidar, né, como ele foi falado, é PFS e tal, talvez, né, isso até vem ganhando mais força, é o objetivo de melhora de qualidade de vida, né, que eu acho que esse é o principal objetivo, se perguntar para um paciente, né, que nessa condição, qual que é o objetivo? Eu quero ter a melhor qualidade possível no tempo que eu estiver, né, bem, né, quero continuar bem. Então, acho que vem ganhando mais espaço, né, aqueles questionários de qualidade de vida. Acho que tem, e de geriatria, tem vários, né. Eu gosto até quando eles plotam, né, em formato de Kaplan-Meier, que o paciente ele acaba progredindo, sendo censurado quando ele acaba caindo nesses scores, né? Então, eu acho que isso seria de suma importância nesse artigo, né? Então, se a gente não vai melhorar, pelo menos, né, sobrevida global, progressão, melhorar a qualidade de vida, que acho que é perguntar para o paciente, com certeza, essa vai ser a principal preocupação dele. E, né, como eu já comecei citando, eu gosto muito dados precoces, né, ressalto, mas eu gosto dos dados de venetoclax, né, para essa população aí que a gente tem uma resposta aí um pouco até melhor, difícil dizer, né, isso tudo não dá para comparar, né, nem tem força para isso, mas aí um terço aí desses pacientes respondem com veneto. Acho que é isso, senão não vai dar tempo para as pessoas falarem também. Eu ia comentar exatamente sobre isso, porque assim, quando você pega uma população que tem uma doença dessa, que é LMMC, que o único tratamento curativo é o transplante, o que você quer quando você expõe o paciente a um tratamento? Você quer dar qualidade de vida. Então, obviamente, ter um tratamento que vive mais é o ideal, né? Então, já que você não consegue curar, pelo menos algum que vive mais, mas isso é difícil, esse perfil de população, mas acho que isso foi uma coisa que eu senti bastante falta mesmo. Até porque você pega dados, extrapolando da DSMD, de destabina, você tem muito mais taxa de infecções até em relação à terapia padrão, a maioria dos trabalhos, e acho que isso é algo que tem que ser considerado mesmo, porque, inclusive, nesse trabalho que o Pedro mostrou, um dos principais efeitos colaterais que deu significância estatística foi o número de infecções, né, em relação à destabina versus hidreia. Então, acho que isso é algo que tem que ser levado em conta mesmo, e quando você pega, juntando esses dados aqui, você talvez aumente a infecção, você não dá ganho de sobrevida global em relação ao hidroxiureia. Então, realmente, talvez só atingir resposta no começo por uma turista ficar feliz não é a melhor coisa que a gente está fazendo do nosso paciente, né? Acho que essa fica a principal crítica até. É muito comum isso. O paciente começa proliferado e todo mundo nem pensa muito, né? E já começa um hipometilante. Outra crítica, é mais polêmica que eu vou falar, mas será que a azacitidina teria o mesmo desfecho desse paciente, né? O Vini já falou do veneto acho que é legal, realmente, acho que é algo que está surgindo, mas ainda falta talvez um pouquinho mais de dados robustos, né, para LMMC, mas a acidina já tem coisas no passado é teoricamente um pouco menos tóxico desse citabina com efetividade parecida, né? Não sei, precisaria ter feito o estudo para saber, né? Mas eu acho que nesse momento, assim, esse estudo ajudou no sentido que talvez a maior parte dos pacientes não precisamente citoreduzir com prometilante e só a hidroxiureia seria suficiente com terapia de suporte associada. Em relação à correção de dose, então sempre que é um estudo prospectivo vai ter correção de dose e segurar, né? Então, se vocês observarem, né, no protocolo tem mesmo a toxicidade maior que 3 e 4, né, hematológica, você poderia dar um atraso na droga, né? Então, é sempre isso. Aí, se você continuar atrasando, até tem os critérios de descontinuação do tratamento,
sempre para ter uma dúvida, quando tem essa dúvida, observem o protocolo, né? Então, quando vocês veem que a gente está atendendo pesquisa clínica, vocês veem, eu, Pedro, ele abre lá, fala, tem que olhar naquela tabela, o critério para tal estudo é neutropenia abaixo de 500, reduz a dose ou suspende a dose por tantos dias. Então, é bem criterioso isso. Ô, Vini, eu acho que o que vale a pena comentar, assim, é que não existe muito estudo específico de LMMC. É uma doença relativamente rara aí, e que às vezes, pela população ser muito idosa, a gente talvez não ofereça aí o melhor tratamento. Isso que vocês comentaram em relação à questão do questionário de qualidade de vida, às vezes é uma coisa que a gente tem que pensar na prática, mas que às vezes a gente vai manejando, ou quando com hidreia, ou quando o paciente fica com citopenia, fazendo transfusão. Então, eu acho que, assim, esses estudos de fase 3 prospectivos são importantes nesse tipo de população, mas é raro, né? A gente não encontra sempre. Então, se chegasse hoje um paciente com LMMC, né, não elegível para transplante, o que vocês fariam? Eu acho que essa que é a dúvida que fica ao final da discussão. E proliferativo também, né? Perfeito. Né, porque o que o Diego comentou, eu acho que LMMC com componente mais para mielodisplasia, assim, às vezes teria mais benefício, né, do uso do hipometilante. Eu acho que a gente viu uma população muito misturada, né, então talvez esse viés aí. Eu concordo com a Fernanda também. Eu acho que no paciente com perfil proliferativo, tem um dado que eu achei interessante do artigo, que ele fala que o paciente, depois de ser exposto à hidroxureia, nada impede dele ser reexposto ao hipometilante, né? Então, acho que como tratamento inicial é sim válido, principalmente pensando no perfil de toxicidade nesses pacientes, mas os pacientes com perfil mais de mielodisplasia, talvez o resultado seja um pouco diferente, né? Talvez o hipometilante tenha uma validação um pouco melhor aí. Mas eu acho que o que fica de mensagem nesses pacientes de perfil proliferativo, ONFIT, é que de tratamento inicial não é errado, acho que fazer hidroxureia, dá para fazer. E pensando também que se o paciente não responder ou progredir, a gente pode tentar reexpor ele uma medicação diferente, no caso hipometilante no futuro. Eu concordo também. Eu acho que eu ainda iniciaria com hipometilante, muito porque foi não inferior, mas eu não sei o quanto eu insistiria nesses pacientes. O quanto não insistiria? Não entendi esse final só. Então, eu quis dizer assim, o paciente não tá tendo uma resposta, tá tendo uma toxicidade importante, eu trocaria fácil a medicação, sabe? Bateria com hidroxureia, trocaria para hidroxureia com mais facilidade, pensando que não vai ter um benefício de OS para os pacientes, né? Então, focando principalmente em qualidade de vida. Ou seja, para você não mudou a prática clínica? Não, acho que antes eu insistiria um pouco mais, sabe? Nesses pacientes. Agora muda nesse sentido, mas a forma como eu abordo inicialmente, não. Isso aí. Bora trabalhar. Tchau. Falou, bom dia para todos aí. Bom dia. Tchau, tchau.